No vídeo de hoje eu vou responder mais uma pergunta que veio lá do blog. Lembrando que, apesar de eu não estar publicando mais tanto lá no blog, e sim mais nas redes sociais, algumas perguntas são interessantes eu posso trazer para cá para tentar responder de uma forma um pouco mais clara e mais específica, porque aí não fica só o texto. A pergunta de hoje é do seu Luiz. O Luiz pergunta que se é possível que uma determinada categoria vá apenas para um técnico, pois o que acontece com ele é que quando um usuário abre um chamado para uma categoria distinta, então pode ser categoria servidores, esse técnico que só deveria ver os chamados de uma categoria, que vamos dizer seja sistema, acaba vendo todos os chamados. A resposta ela é sim, é possível, mas não é só na configuração do técnico ou na configuração da categoria. A gente precisa fazer uma configuração de perfil no GLPI, que é onde a gente define quem vai ver o que dentro do sistema. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí bem rapidinho. No GLPI, eu posso definir as categorias lá nas listas suspensas, e dizer até na própria categoria quem que é o responsável por aquela categoria. Então, posso definir aqui tanto um grupo como uma pessoa. Então, eu tenho aqui um técnico encarregado como normal, ou eu poderia colocar o grupo encarregado, ou ambos, inclusive. Poderia fazer ambos também. Baseado nisso, ou através de regras de negócio, que eu poderia colocar lá um critério que, caso seja categoria servidores ou infra, ele também pode adicionar a pessoa ou o grupo encarregado. Mas vamos entender aqui que a pessoa que abriu o chamado escolheu a categoria infra. Eu não estou criando nenhuma outra regra. É exatamente o que o Luiz pede. Caso seja a categoria infra, estou usando esse exemplo de infra, mas pode ser outro nome de categoria, eu quero que o usuário normal, ou todos aqueles grupos de usuários que são aquele tipo de técnico, vejam apenas os chamados relacionados àquela categoria. Então, isso a gente vai fazer dentro dos perfis. Na administração de perfis, eu tenho que me certificar, eu criei aqui um novo perfil, eu tenho que me certificar que aquela pessoa não tenha acesso principalmente à parte de ver chamados, ver todos os chamados. Ele não pode ter acesso a ver todos os chamados, mas ele tem que ter acesso aos chamados do grupo e os chamados atribuídos. Pode também começar a explorar um pouquinho mais o que se encaixa, porque eu não tenho a visão de toda a tua infra e toda a tua estrutura para saber dizer, ó, se tu marcar ou desmarcar isso aqui vai resolver teu problema. Mas tu desmarcando, ver todos os chamados e ver chamada do grupo e ver atribuído deixando marcado esses dois aqui, com certeza vai começar a ver apenas os chamados que tu definires via regra de negócio ou via categoria que tem lá a pessoa encarregada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu olhar, eu tenho três chamados. São três chamados distintos. O chamado 1, que ele é da categoria infra, e ele tem o grupo infra definido para ele. Eu tenho o chamado 2, que é um chamado que está sem categoria, ou poderia ser uma categoria distinta, faz com que ele não tenha nem o grupo e nem a pessoa atribuída a ele. E nós temos o chamado 3, que é um chamado que está atribuído à pessoa chamada normal. Então, se eu abrir o GLPI como o normal, eu deveria ter acesso a dois chamados apenas. Aquele terceiro eu não deveria ter acesso. Como esse usuário aqui está com mais de um perfil, eu vou alterar ele aqui em cima para que ele fique naquele perfil que a gente definiu antes. E eu vejo aqui dentro dos tickets aos quais ele tem acesso apenas ao 1 e o 2. Então vamos abrir o 1 e vai dizer o quê? Que ele tem acesso porque está para o grupo infra. E ele vai olhar para o 2, que é o usuário atribuído ao chamado. Ao 3 ele não tem acesso porque ele não está atribuído ao grupo. Mas se eu fosse lá no chamado e atribuísse ele ao grupo, seja manualmente ou seja através de regra, ele passaria a ver o chamado. É mais ou menos isso. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Luiz. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Considere se inscrever e curtir o vídeo, caso ele tenha te ajudado. E deixo novamente aquele convite especial para que tu sigas a GLPay Network, que está aqui embaixo, e todas as suas redes sociais. Até a próxima!